Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada. Vamos seguir a partir de 1 Samuel, capítulo 25. Mas antes, eu quero orar com você e também incentivá-lo a se inscrever aqui. Fazendo isso, este canal cresce e mais pessoas terão acesso a palavra de Deus. Amém? Nosso objetivo é que todas as pessoas leiam, tenham conhecimento da palavra de Deus, seja ela lida, escutada, assistida, não importa a maneira, mas que as pessoas possam conhecer da Bíblia Sagrada. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós constantemente de lermos a tua palavra, ouvirmos, termos conhecimento através da leitura. Mas, Senhor, nós pedimos a ti que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos oriente, para que possamos compreender, não apenas ler, Senhor, mas também praticar, viver os princípios elementares que aqui estão contidos. Em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 25 diz assim: Samuel morre e todos os israelitas se juntam a chorarem a morte dele. Então sepultaram na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe, chamado Nabal, na cidade de Maom, que ganhava a cidade inteira de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 3.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita, inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrar Nabal e cumprimentar em nome dele. Mandou que dissesse o seguinte: meu amigo, meu caro amigo, Davi lhe manda saudações e deseja tudo de bom para o Senhor, sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus parentes, que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos mal nenhum durante o tempo em que estiveram em Carmelo. Não roubamos nada do que era deles. Pergunte a ele, pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para que o Senhor nos receba com amizade, porque vimos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós e aos seus criados e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem de seus donos, e o meu pão, a minha água, meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: Ponha suas espadas nos cintos, e todos obedeçam. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: A senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudação para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido bons para com a gente, nunca nos incomodaram, e durante o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegem dia e noite o tempo todo em que estivemos com eles tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso
poderá vir a ser um desastre para nosso patrão e toda a sua família. Ele é mau e ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 16 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos secos e pôs sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente e eu vou atrás. Porém, não contou nada a seu marido. Abigail ia montada no seu jumento. De repente, numa curva na descida, encontrou com Davi e seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: do que adianta proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daquele homem antes do amanhecer. Então Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão e aos seus pés. Por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que me impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos, todos os que querem prejudicá-lo, serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esses presentes que eu trouxe e eu entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. O Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém atacar e tentar matá-lo, o Senhor Deus o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso, mas ele vai jogar longe os inimigos como um homem que atira pedras a uma funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo de se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que mandou você hoje para encontrar, graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor Deus de Israel, Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente
paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus. Ele vingou Nabal, que me insultou, e assim livrou este servo de fazer mal. O Senhor castigou Nabal pela maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até o Carmelo e disseram: Davi mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa, montou no seu jumento e, acompanhada de suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Aionã de Jezreel e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, da cidade de Galim. 1 Samuel capítulo 26. Alguns moradores de Zefi foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila, em frente a Gesimon. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila, de frente a Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou um lugar onde dormiam Saul e Abner e o filho de Ner, o comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os soldados acamparam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e Abissai, cuja mãe era Zeruia, cujo irmão era Joabe: Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e encontraram dormindo no centro do acampamento, com sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: Esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos, mas agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2. Mas Davi respondeu: Não o mate, pois o Senhor Deus o castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu. Rei, vamos pegar o jarro de água e a lança dele, vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém viu e nem soube que havia acontecido. Ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos caíssem num sono profundo. Davi passou para o lado do vale, foi até o alto monte e, numa boa distância deles, gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu:
Você é um homem? Você é homem ou não? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o meu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul respondeu em voz. Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que me fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia. Se lhe foi, se lhe for feita uma oferta, repito o versículo 19 do capítulo 26. O rei, escute o que eu tenho a lhe dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia e se lhe for feita uma oferta, mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que caçaria como se fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: Eu errei. Volte, meu filho Davi, nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido louco e cometi um grande erro. Então disse Davi: Aqui está a sua lança, Senhor. Um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompense aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele a quem Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate, e Davi e seus homens ficaram morando ali em Gate com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Aionã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: Se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi uma cidade, a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Gitas, os amalequitas que viviam naquela região. Há muito tempo atacavam a terra deles, desde o sul até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas e gados, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gade. Aquis lhe perguntava: Quem foi que você atacou hoje?
Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá ou as tribos de Jeramel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gade e contasse o que ele e seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo de Israel, por isso trabalhará para mim a vida inteira. 1 Samuel capítulo 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você é e você e seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido. Todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas, acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus o Senhor se deveria fazer, mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médio e eu a irei consultar. Em Endor há uma mulher, responderam eles. Então Saul se disfarçou e vestido de roupas diferentes, e quando escureceu, foi com dois dos seus homens falar com a tal mulher e disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer, e eu, eu vou dizer o nome do homem de quem você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Ele respondeu: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: porque o Senhor me enganou, o Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo o espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e deu um sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade, os filisteus em guerra contra mim, e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu a outra pessoa, isto é, Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão
de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito a ele. E estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que estava apavorado, disse: Eu arrisquei a minha vida fazendo com o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida, coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os oficiais também insistiram para que ele comesse. Finalmente ele concordou, levantou-se do chão, sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa o bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento e colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram, e naquela mesma noite foram embora. 1 Samuel capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores dos filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marcharam um atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: O que é que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, um oficial de Saul, rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que revoltou contra Saul, desde o dia que chegou aqui. Não ouviu fazer nada de errado, mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: Mande que esse homem volte para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantaram enquanto dançaram. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então aqui chamou Davi e disse: Juro pelo Senhor, Deus vivo, que você tem sido fiel a mim e que ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado da batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que você chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar esses governadores. Davi respondeu: O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é meu patrão e meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aquis respondeu: Eu sei disso e considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã você e os outros que, portanto, você e os outros que abandonaram Saul e passam para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e seus homens se levantaram de madrugada e a fim de voltarem para a Filisteia, e os filisteus subiram para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag e a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora levando todos os seus prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada, que as mulheres e os filhos e as filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar até ficarem sem força. As 2 mulheres de Davi, Aionã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou numa situação tão difícil que os homens estavam tão amargurados por ficarem sem filhos
sem os filhos, que falavam até em matá-los à pedrada. Mas o Senhor Deus lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Abiatar trouxe, então Davi perguntou ao Senhor: devo ir atrás dos invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água, figos secos, 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas depois de comer as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio, sou escravo de uma amalequita. Ele respondeu: meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, na região sul de Judá, o território do grupo das famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi perguntou: você me leva até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. O Senhor promete, em nome de Deus, que não me matará, nem me entregará ao meu dono? Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo, festejando por conta da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi atacou e lutou até o amanhecer, e nenhum deles escapou, a não ser os 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levado como prisioneiro, incluindo suas 2 mulheres, e trouxe tudo de volta como prisioneiros, e trouxe tudo de volta que os amalequitas havia tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas dos seus homens, todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas, gado. Então os homens de Davi levaram, e eles, os seus animais, disseram: esses animais são seus. Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele, que havia ficado atrás do ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi, os seus homens. Davi chegou perto deles e o cumprimentou. Mas alguns homens ordinários de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou para trás, a bagagem deve receber o mesmo que aqueles que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei até hoje, ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é o presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus,
o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que ficava ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Safimote, Estemoa, Racal, Ormã, Borazã, Artace, Hebron e também a cidade das tribos de Jaramelitas, dos queneus e todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. 1 Samuel capítulo 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas do Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Assim morreram Saul naquele dia. Naquele dia, Saul e seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam do outro lado do vale de Jezreel, do leste do Jordão, viram que o exército de Israel havia fugido de Saul e os seus filhos haviam sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá, para tirar os mortos, as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e os 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo na muralha da cidade de Bet-San. Quando o povo de Jabes, da região de Gileade, soube que os filisteus haviam feito com Saul, seus moradores mais corajosos saíram, marcharam a noite inteira e chegaram a Bet-San. Tiraram da muralha os corpos de Saul e seus 3 filhos e levaram de volta para Jabes e ali queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram 7 dias. Segundo livro de Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul para mostrar sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi ao lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: De onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. Conte o que foi que aconteceu. Disse Davi: O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos. Disse o moço: Saul e seu filho Jonatas também morreram. Como é que sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: Acontece que eu cheguei por acaso no Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança.
Os carros e os cavaleiros inimigos chegaram cada vez mais perto dele. Então ele se virou e me viu e me chamou, e respondi: Aqui estou, Senhor. Davi perguntou quem eu era, e eu respondi que era Amalequita. Aí ele disse: Fui ferido gravemente e estou morrendo. Venha aqui e me mate. Então eu subi ao lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão, ele morreria. Atirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e a trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Todos os soldados fizeram o mesmo. Choraram, lamentaram, jejuaram à tarde por Saul e por Jonatas e por povo de Israel. Deus, o Senhor, povo de Deus, o Senhor, muitos deles tinham sido mortos na batalha. Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: De onde você é? Eu sou Malequita, mas estou morando aqui na sua terra. Respondeu ele: Como é que você se atreveu a matar o escolhido de Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: Mate-o. O homem atacou a Malequita e o matou. Davi disse ao Malequita: Culpado disso foi você mesmo. Você se condenou, confessou que havia matado o rei escolhido do Senhor. Davi cantou estas lamentação por Saul e por seu filho Jonatas e ordenou que fosse ensinado ao povo de Judá. Essa lamentação está escrita no livro dos justos. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não cantem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento, filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falha para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte, eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu o estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. 2 Samuel capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom. Esta foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levou consigo as suas duas esposas. Uma era Aitonã e a outra era Jezreel, a outra Abigail de Aionã, da cidade de Israel, e a outra Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom, ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: Que o Senhor abençoe vocês por terem feito caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês por causa do que fizeram, e também os trate
tratarei bem. Sejam fortes, valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Manaim, do outro lado do rio Jordão. Lá Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Asser, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, fez ele rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos, mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi. E ele governou em Hebrom 7 anos e meio. Abner e os oficiais de Isbosete foram a Manaim, na cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram em grupo de um lado da represa e do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados, representando o Isbosete da tribo de Benjamim, lutaram contra os soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada do lado dele. Assim todos eles caíram mortos juntos. E por isso aquele lugar perto da cidade de Beão é chamado Campo das Espadas. Em seguida houve uma violenta batalha. Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar para seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão, e todos que chegaram paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuou a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte Amá, a leste da cidade de Gia. A estrada vai para o lado de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto do morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter que continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser a amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado aos meus soldados, os meus soldados continuariam a perseguir você até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e seus soldados marcharam pelo vale de Jordão, atravessaram o rio Jordão e depois marcharam toda manhã no dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estava faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 300
e 60 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e seus soldados pegaram o corpo de Asael e sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira ao amanhecer e chegaram a Hebrom. 2 Samuel capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Amnon, filho de Aionã, da cidade de Israel. O segundo, Eliabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade do Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefate, filho de Abital. O sexto foi Iltreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relação com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isto e disse: Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? E continuou: Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, seu pai e os seus irmãos e os seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul dos seus descendentes e tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: Quem vai governar a terra? Faça um acordo comigo e eu ajudarei a levar o povo de Israel para o seu lado. Davi respondeu: Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição: quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul. Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepulsos de filisteu para ter direito de casar com ela. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu chorando pelo caminho até chegar à cidade de Baurim. Aí Abner lhe deu ordem: volte para casa, e ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel, e ele disse: Há muito tempo vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembre-se que o Senhor disse: Eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel e o meu povo, tanto dos filisteus como dos outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom para contar a Davi que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinha resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom e para encontrar com Davi, e estes lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor. Eles aceitarão como rei. O Senhor terá o que desejava, governar o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom como Davi, porque já havia deixado ele embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe o que Abner havia ido falar com Davi, que este havia deixado ele embora em paz.
Então Joabe foi falar com o rei e ele disse: O que o Senhor fez? Abner veio aqui, o Senhor deixou que ele fosse embora, sem mais, sem menos. Ele veio para enganá-lo e ficar conhecendo todos os lugares onde o Senhor vai e tudo o que faz. O Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular. Enfiou o punhal na barriga dele. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: O Senhor sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa nesse assassinato de Abner, que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família, que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele e que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalhas, ou que não tenham o que comer. Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner por porque havia assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgassem suas roupas e vestissem roupas de luto e no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom e o rei chorou alto perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. Davi fez lamentações para Abner. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atadas os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminoso. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes do dia que terminasse, mas ele fez juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim, todos os seguidores de Davi, todo o povo de Israel, entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos oficiais: Fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esse criminoso como eles merecem. Amém. Glória a Deus por este momento que Deus nos preparou. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade de aprender mais de Ti. Senhor, que essas palavras surtam efeito em nossos corações e nossas vidas. Possamos ser impactados, Senhor, pela viva letra que contém neste livro. Que Teu nome seja glorificado através de nós. Amém. Deus te abençoe.